Os torcedores gostam do Palmeiras, mas gostam mais de ganhar. Na verdade, eles gostam que o Palmeiras ganhe, né? Não que outro time ganhe. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o que disse o Abel Ferreira. E pode ficar sossegado, Abel. Cagueta sempre tem, sempre teve e sempre terá em qualquer clube de futebol. Na verdade, em qualquer lugar, né? Faz parte. A figura do Cagueta faz parte. Olha lá, pela primeira vez a gente já até colocou em GC antes, ali numa tarja, agora há pouquinho, quando falávamos do clássico, que foi a primeira vez em que o Endrick iniciou e terminou uma partida, jogou os 90 minutos, na verdade mais de 90, né? Hoje em dia são muito mais do que 90 minutos. Ele, nesse tempo, chutou 4 bolas no gol, foi o segundo do time nesse quesito, chutou bastante a gol e fez um primeiro tempo muito bom, no alvo 3, quem mais acertou o alvo. Dribles certos, ele foi o terceiro, com 2 dribles certos e cruzamentos certos, o terceiro. São 49 jogos do Endrick defendendo o time profissional do Palmeiras, mas pela primeira vez ele começa e termina uma partida. Aí eu fiquei pensando, aí a cabeça maldosa do jornalista Praça. Hoje, como disse o Zinho, o Abel colocou a molecada, colocou o time que a torcida queria na quinta-feira. Ali no íntimo dele, eu imagino, posso estar enganado, claro, porque também não vou querer adivinhar o pensamento do treinador, que ele desejasse, claro, a vitória, mas não aquela vitória, né, Praça? 5-0 com a molecada deitando e rolando, iam falar, Abel, o teu erro foi mais grave ainda do que eu pensava. É claro que o contexto é outro, a circunstância é outra, o adversário, o momento, a competição, o momento da competição. Mas isso, de certa forma, deu uma aliviada na barra no Abel, o fato do time não ter correspondido tanto. Eu ia tocar nessa questão do contexto. Uhum. É difícil tu comparar o time que jogou contra o Boca, numa semifinal de Libertadores, o jogo da decisão, sim, que podia ir para os pênaltis, e um jogo de 38 rodadas, um campeonato de 38 rodadas como o Campeonato Brasileiro, um clássico em casa contra um Santos. Tipo de adversário. É totalmente diferente. Claro que o torcedor, é o que eu sempre falo, o torcedor não é obrigado a entender de futebol. Não. O torcedor é apaixonado, ele não faz análises muitas vezes racionais, ele faz passionais. Total. E aí, assim, o jogo do Boca pedia uma coisa, esse jogo pedia outra. Dentro do jogo do Boca, o começo do jogo pedia uma coisa, depois pedia outra, depois que o Rojo foi expulso, pedia outra. Então, assim, dentro do jogo tu pode fragmentar a análise também. Por isso que eu acho muito simples dizer, tinha que ter começado com isso, não tinha que ter começado com isso. Se começa com os meninos. Como é que tu sabe, cara? É o si. É o si, que nem o Abel falou, se a minha avó tivesse rosa era um caminhão. Mas então, assim, então as análises tem que... Nós que estamos aqui temos que tentar fazer análises racionais. Não que nós estejamos certos ou errados, mas temos que fazer análises racionais. Mas, assim, no Palmeiras e o Abel, assim, ele nunca faz nada sem, eu acho, aleatoriamente. Sabe? Eles procuram evitar ao máximo o aleatório. E um número me chamou a atenção, 49 jogos, o primeiro jogo que ele faz, os 90 minutos. Eu acho que isso pode ser o início, pode dar indício, pode ser o começo de uma nova etapa do Endrick no Palmeiras. Uhum. Dessa transição, que ele começou só treinando, aí ele começou entrando num e outro jogo, ele foi titular, ele saiu do time, ele ficou uns jogos sem jogar. Eu acho que isso pode ser uma nova etapa, um passo à frente no plano que o Palmeiras tem pro Endrick dentro do Palmeiras. Uhum. Zinho, da coletiva do Abel, o que mais te chamou a atenção? Cabeça bem fria, como é o livro dele. Consciente, né, do que o time produziu um pouco mais no primeiro tempo, mas não concretizou em gols, né, não foi eficaz ali na parte final. Sabendo como é o futebol, não é um final de ano bom, porque o grande sonho do palmeirense era o Brasileirão, mas principalmente a Libertadores. Libertadores era o grande objetivo, seria o tetracampeonato, né? Ser o clube brasileiro com o maior número de títulos em Libertadores. Então tinha essa obsessão, como a torcida canta, e aí é normal, e ele sabe que, como ele falou ali, aguentar as pedradas, a cobrança, né, que vem muito da imprensa, né, de questionamentos, e aí isso vem da arquibancada também, mas a pressão está muito mais em cima da diretoria,
O Abel é o ídolo, é o grande ídolo e merecidamente do torcedor palmeirense. Eu comecei antes da gente falar sobre Palmeiras e Santos, eu comecei aqui no programa falando lá atrás que para mim ele é o melhor treinador brasileiro, ou atuando no Brasil, porque ele é português, claro. Eu quando terminou a Copa do Mundo e o Tite falou que não ficaria mais, e falaram muito de um treinador estrangeiro, eu falei assim, para mim tem que ser o Abel. Está acostumado com o Brasil, está acostumado com a gente da imprensa. Estou me colocando junto com vocês, tá? Mesmo não sendo jornalista, não tenho essa formação, eu sou comentarista, né? Eu comento futebol, aquilo que eu fiz a minha vida toda, mas não sou jornalista formado para fazer matérias, para escrever colunas, não tenho essa capacidade. Mas enxergar jogo, ver o jogo, analisar aquilo que está acontecendo no campo, remetendo aquilo que eu vivi, eu achei que o Abel foi perfeito. A fala dele é isso mesmo. Cobrança vai vir, o Palmeiras não fez uma grande Libertadores, por mais que chegou à semifinal, mas o rendimento, a qualidade não foi a mesma, o time caiu de produção, caiu, muitos jogadores caíram, mas ele confia nesse grupo e ele tem toda a razão, porque esse grupo é o grupo que é bicampeão de Libertadores, com ele, consecutiva, né? Então assim, é um grupo que ganhou tudo. O Abel, para mim, ele não é o melhor. Aí a gente vai ter que analisar outras coisas. E eu, como não trabalhei com ele no dia a dia, não posso falar se ele é o melhor treinador da história do Palmeiras. Mas para mim ele é o maior. Os títulos que ele conquistou, que ele ganhou tudo aqui no Palmeiras, para mim ele é o maior. Ninguém ganhou 2 Libertadores como o Abel ganhou. O Filipão ganhou uma. Então assim, ninguém ganhou tantos títulos como o Brasileiro, Copa do Brasil, Mercosul... Mercosul não, que não tem, né? Mas Recopa, Supercopa, Paulista, tudo, o cara ganhou. Vitorioso demais, com mudanças no elenco, com mudanças de jogadores, e ele sempre encontrando soluções. Uma hora o time não encontrou essa solução, ou os jogadores não renderam, o Dudu machucou, uma opção dele, que eu acho que não foi errada. O time que ele escolheu para jogar contra o Boca, na minha opinião, não é o time errado. Eu não estou nessa campanha que tinha que ser os moleques, O que eu discordei foi o desenho tático que ele botou para o jogo. Marcos Rocha como um terceiro, o Arthur como um meia atacante pelo lado direito, mas mais por dentro, né? O Veiga mais pelo lado esquerdo. Então, assim, esse desenho não funcionou no primeiro jogo e ele repetiu no segundo. Isso eu discordei. Os nomes poderiam ser os mesmos, com o sistema que ele jogou hoje, com 2 caras abertos, o Veiga mais por dentro e o Rony lá, que é o Palmeiras que sempre ganhou. Agora, a gente vai estar falando uma coisa que já passou, o Abel tem moral demais, cracaço, baita de um profissional, às vezes é um pouco agressivo na coletiva, hoje ele estava calmo e tranquilo, ninguém vai falar nada do Abel. O problema é quando ele perde e aí ele começa a atacar, brigar, discutir, ele tem um temperamento forte, né? Aí ninguém é perfeito. O Abel não é o perfeito de tudo, mas para mim o maior treinador da história do Palmeiras. Nath, antes da gente chamar as entrevistas dos jogadores dos 2 times do Clássico aqui de São Paulo, ele reclamou muito de vazamentos de informações do Palmeiras. Mas eu estava tentando lembrar que não tem vazado tanta coisa do Palmeiras. Escalação. De escalação. Mas assim, até porque bastidores, informação de treinamento que ele fecha e que muitos clubes têm feito isso. Mas isso é uma questão de informação. Os jornalistas têm suas fontes, apuram para trazer informação para o cara. A gente não está trazendo informação aleatória para o cara palmeirense. Foi pro Nicolete que ele falou. A gente está trazendo informação justamente para o torcedor palmeirense que está na expectativa de um jogo decisivo. Agora só... O Abel tem que entender que as outras pessoas também têm que fazer o trabalho delas, não só ele. Né? Exato. Só uma observação sobre a coletiva do Abel. Ele fala que o Santos ganhou muito mais sobre demérito do que o seu time fez do que mérito do que o Santos fez. Aí eu discordo. Porque o Santos, você pode questionar as estratégias. O Santos, dentro da sua característica e de um elenco que ainda é limitado em algumas posições, entrou num sistema que, estrategicamente combinado com o Marcelo Fernandes, foi lá e fez o resultado. Não dá para colocar como se o Palmeiras tivesse jogado de forma horrorosa, tem jogado como tem jogado outros jogos, ganhou do Goiás na Bacia das Almas. Então não é bem assim também. Vamos agora sim acompanhar as entrevistas dos jogadores de Palmeiras e Santos Palmeiras, perdendo de virada para o Santos por 2-1 na Arena Barueri. Eu acho que a gente trabalhou para vencer o jogo de hoje, então tinha que comemorar mesmo, ali a gente comemorou todos juntos,
A gente fez um grande trabalho hoje aqui dentro de campo, sendo com a vitória. Pô, cara, a gente tá junto com ele, né? Tá junto com o Marcelo, um cara sensacional, que está fazendo um trabalho incrível. A gente abraçou a mentalidade dele, o trabalho dele, e estamos fazendo tudo dentro de campo. Olha, para te falar a verdade, a gente não pensa no que aconteceu com o nosso rival, a gente pensa no nosso trabalho. Então, a gente sabe que a gente vem fazendo um bom trabalho, a gente estava numa situação muito difícil, e só com união e muita raça, como você acabou de dizer, que a gente irá conseguir sair dessa situação. Graças a Deus foram 3 vitórias consecutivas aí. Vamos continuar trabalhando, continuar com esse mesmo empenho, com essa mesma raça, para continuar vencendo e distanciar ainda mais dessa zona ruim que o Santos não merece estar. E depois que a gente conseguir se livrar, primeiro passo é se afastar dali de baixo, depois é olhar para outros horizontes aí e tentar conquistar coisas melhores para o Santos, que é o que o Santos merece. É lógico que a gente que jogou todo o tempo no jogo contra o Boca, vem, né, de um desgaste um pouco maior para esse jogo, né, mas a gente deu o nosso melhor. A gente sabe que, principalmente nesse segundo semestre, a gente, né, cometeu alguns erros, mas é isso, acho que é difícil, né, a gente vai ter que digerir isso. Não adianta eu ficar falando aqui, né, a gente tem que ser consciente e saber que hoje o Botafogo tem uma diferença, uma vantagem grande. Mas é como eu falei, o nosso compromisso é com a gente, fazer o nosso melhor a cada treino, a cada jogo. O ano não acabou ainda, a gente que joga no Palmeiras tem um compromisso muito grande em vestir essa camisa. E vai ser os 12 jogos da nossa vida, a gente vai fazer o nosso melhor. E como eu falei já há muito tempo atrás, no final ali na 38ª rodada, a gente vai ver como é que está a colocação. Muito bem. E aí, família palmeirense? E hoje a gente precisa falar sobre a situação do nosso Verdão. Mas antes de entrarmos nessa, se você ainda não é inscrito no canal, já sabe o que fazer, né? Se inscreva agora e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola no Palmeiras. Amigos, não é segredo para ninguém que o Palmeiras não está vivendo seu melhor momento sob o comando de Abel Ferreira. A eliminação na Libertadores e agora essa sequência de derrotas no Brasileirão nos deixaram preocupados. E, pior ainda, as críticas da torcida estão cada vez mais pesadas em relação aos nossos jogadores. Mas o que podemos esperar? Abel Ferreira definiu uma estratégia para blindar nossos atletas durante essa pausa para a data FIFA. Ele pediu para que os jogadores se desliguem do futebol nesse período, principalmente das redes sociais, onde as críticas são mais intensas. E sabem o que mais ele disse? Ele chamou a imprensa brasileira de exigente e agressiva. Concordam com ele? Contem nos comentários. E olha só, o Abel disse o seguinte: os próximos 2 dias vão ser só de porrada. A imprensa brasileira é muito exigente e agressiva. E ele está certo, torcedor? Comenta aí o que você pensa sobre a cobrança intensa que o Palmeiras sofre. Outro ponto importante que o Abel destacou foi o cuidado com nossos jovens jogadores. Ele disse que o problema não está na qualidade deles, mas sim na agressividade das críticas que eles recebem, principalmente nas redes sociais. Ele chamou isso de violência mental. Como vocês acham que esses garotos se sentem? Difícil, né? Resumindo, galera, nosso Verdão está passando por um momento complicado, mas precisamos apoiar o time. E quero saber a opinião de vocês, o que acham da estratégia do Abel Ferreira? Como podemos ajudar nossos jogadores a superarem essa fase? Deixem seus comentários aqui embaixo, deixem aquele like para fortalecer o Verdão e compartilhem esse vídeo com a galera palmeirense. Vamos mostrar nossa força. Até o próximo vídeo, aqui no A Nome do seu canal. Um abraço e avante, Palmeiras!